Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Eu sou a Kellen Cristina, sou professora da Escola Bíblica Dominical, congrego na Igreja Assembleia de Deus Madureira, Campo de Turvânia. Meu pastor presidente é o pastor Uida Marques Luiz de Oliveira e a sua esposa, a pastora Arlene Gonçalves. E mais uma vez estou aqui para trazer um comentário de uma lição da Escola Bíblica para vocês. Nós trabalhamos com as revistas da editora Betel. Estamos no primeiro trimestre de 2023 com o tema sobre o Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. E hoje trarei um comentário sobre a lição de número 9, que tem por título: O servo revela o Pai e o perfeito plano divino. Glória a Deus. É sempre uma alegria estar aqui, para juntos nós aprendermos mais um pouco, daquilo que Deus tem nos mostrado, daquilo que Ele tem nos revelado. E o texto áureo da nossa lição vai nos dizer: E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Marcos capítulo 8, versículo 29. Verdade aplicada. Os que estão em Cristo desfrutam de um relacionamento íntimo com Deus e do conhecimento do seu plano e propósito. Os objetivos da lição são estes: mostrar a importância de conhecer sobre Jesus, falar sobre o plano de Deus revelado por meio de Jesus e explicar que Jesus Cristo é o mistério revelado. Amém? O nosso texto de referência encontra em Marcos, capítulo 8, os versículos do 27 ao 30. Mas eu te aconselho, como sempre, eu falo aqui, que vocês leiam todo o capítulo 8, todo o contexto, o que vem antes, o que vem depois. E também leiam as referências aí, as leituras complementares, que tem uma leitura para cada dia da semana, e todas as referências citadas durante a lição. É sempre importante ter um acompanhamento dentro da palavra de Deus, porque a base é ela, tudo vem dela. E é ela que transforma, é ela que faz a obra em nossas vidas pelo poder de Deus, que é contido na sua palavra. Mas vamos ler aqui como está disponível, e você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou na imagem que vai aparecer para você. Amém? E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesaré de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Amém? Glória a Deus. Vamos agora estar orando. E o motivo sugerido aqui pela nossa revista é que nós oremos para que aprofundemos cada vez mais o nosso relacionamento com Deus. Sempre precisamos orar por esse motivo, Precisamos aprofundar cada vez mais o nosso relacionamento com Deus, Porque isso traz muitos benefícios, além de conhecer melhor o nosso Deus, E isso transforma a nossa vida também. Vamos orar agora neste momento, e você pode apresentar também o seu pedido de oração. Amém? Senhor, meu Deus, eterno Pai, agora diante da Tua presença, eu venho pedir, Senhor, que o Senhor esteja conosco neste momento, capacitando, Senhor. Eis-me aqui como Tua serva, que o Senhor possa me usar conforme o Teu querer e a Tua vontade. O Senhor sabe, e eu também reconheço que de mim eu não posso oferecer nada de bom, mas com o Senhor eu posso tudo. E é o Senhor que faz essa obra, é o Senhor que transforma as vidas, é o Senhor que fala aos nossos corações. Então que o Senhor possa estar fazendo essa obra grandiosa em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe cada vida que está aqui acompanhando este trabalho, cada pessoa que está assistindo, não importa onde, não importa o motivo que ela veio aqui ver este vídeo, mas que o Senhor abençoe, que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa transformar essa vida em nome de Jesus. Aqueles que têm apresentado os seus pedidos, que o Senhor possa ouvir, que o Senhor possa olhar para essas vidas agora, neste momento. Elas estão precisando de uma cura, de uma libertação, de um milagre, Senhor. E nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível e que o Senhor pode fazer aquilo que essa pessoa tanto necessita. Então que o Senhor possa estar indo de encontro agora com essas vidas e fazer essa obra, em nome de Jesus. Eu venho pedir também que o Senhor possa nos ajudar a aprender com essa lição,
que nós precisamos nos aprofundar mais e mais no nosso relacionamento contigo, ó Deus. Que possamos ter mais intimidade, que possamos chegar mais perto de Ti cada dia mais, que possamos renunciar a nós mesmos, às coisas deste mundo, para buscar mais e mais a Tua presença e ter intimidade contigo. Que o Senhor possa nos ajudar neste momento a viver isso para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui à nossa lição. E começando aqui pela introdução, nós vamos ver que nessa lição, o Evangelho de Marcos descreve a identidade do servo enviado, descreve a sua missão em revelar o plano divino e salvar o povo do pecado, e também descreve a bênção de desfrutar de um íntimo relacionamento com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então nós vemos aí que podemos aprender muito somente com o livro de Marcos. Agora imagine com toda a palavra de Deus, né? Vale a pena a gente tirar um tempo para meditar nessa palavra tão maravilhosa, porque ela realmente transforma a nossa vida, né? Ela restaura, ela resgata aquilo que foi perdido, e ela faz uma transformação que é incomparável. Não dá nem para explicar como a palavra de Deus é maravilhosa e pode transformar a nossa vida. Mas vamos dar continuidade aqui. No tópico 1 nós vamos ver a importância de conhecer sobre Jesus. Diante da pergunta de Jesus, quando caminhavam para as aldeias de Cesareia de Filipe, a respeito do que diziam sobre a pessoa dele, que ele faz aquela pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Que nós vimos ali no texto de referência, né? E então os discípulos descrevem opiniões ali do que as pessoas falavam sobre Jesus, comparando ele com João Batista. Outros diziam que era Elias, outros que era um dos profetas. Então, diante daquela resposta ali, Jesus faz outra pergunta, né? E pergunta: e vocês? O que que vocês dizem sobre mim? O que que vocês acham que... Quem sou eu para vocês? Então, Pedro responde, sendo usado ali pelo Espírito Santo, tendo aquela revelação. Ele diz: tu és o Cristo. Então, ele foi revelado ali naquele momento a verdadeira identidade de Jesus. E Jesus então fala para eles: ó, vocês não comentem com ninguém, porque Jesus sabia que não era o momento. Não era o momento de dizer que ele é o próprio Deus, né? Que ele era o Cristo, o enviado, porque aquelas pessoas ainda não estavam preparadas para receber essa mensagem. E também ele teria que cumprir o seu ministério, né? Ele teria que ir até o fim e morrer pela humanidade. Então, por isso, ele não permitiu que os discípulos comentassem sobre isso. Mas ele permitiu que os discípulos soubessem dessa verdade, porque aqueles apóstolos ali foram chamados para dar continuidade, né, à obra de Jesus. Tanto que foram os fundadores, aqueles que estiveram na igreja primitiva. Então, eles sabiam quem Jesus era. Desde aquele início ali, quando Pedro foi usado para revelar a identidade de Jesus, eles sabiam. Então, Jesus permitiu que eles soubessem dessa verdade, para que transmitissem mais na frente a mais pessoas que viriam e acrescentariam na igreja. Então, nós vemos aí que é uma revelação que foi contínua, mas que foi gradual. Desde o princípio, Deus ele vem se revelando à humanidade, mas não de uma forma completa. Tanto que, para nós conhecermos totalmente Deus, totalmente Jesus Cristo, é impossível, nós somos limitados. E ele é ilimitado, ele é infinito. Mas ele vem se revelando de acordo com aquilo que podemos receber, né, de acordo com a nossa limitação. Então, desde o Antigo Testamento, você vê Deus revelando o seu plano de salvação, revelando a pessoa de Jesus Cristo que viria, né? Mas isso foi de forma gradual, não foi de forma assim direta, não foi tão rápido, porque a humanidade não estava preparada para isso. Então, surge aquela situação de que era um segredo que foi revelado.
Mas nós temos que entender que segredo, quando fala na palavra de Deus, não é algo que Deus queria esconder das pessoas. Tem gente que vai falar, mas Deus ele só mostra para uns e para outros. Não, é segredo, e tal. Vai pensar que Deus é egoísta, né? Muitos aí que não entendem as coisas, vai pensar isso. Mas não, é um segredo no sentido de que Deus foi revelando aos poucos e através daqueles que tinham mais intimidade com Ele. Porque também, como é que Deus vai pegar uma pessoa que não quer saber dele, que não respeita ele, e vai revelar os seus mistérios? Ele não vai fazer isso, né? Porque Deus, ele é muito justo. Então, foi algo que foi se revelando, que ele foi revelando aos poucos, né? De acordo com aqueles que o buscavam, de acordo com a nossa capacidade como ser humano, né? A nossa limitação. Então, foi um mistério que foi se revelando. E esse mistério é Jesus Cristo. E o plano de salvação através de Jesus Cristo, que nós vamos entender até o final da lição. E no 1.1 nós vamos ver aqui, a verdade que precisa ser conhecida por todos. Faz-se imperioso conhecer a identidade do servo. Cumpre ressaltar que ainda hoje ele é desconhecido por muitos. Não é difícil de enxergar que, apesar das muitas fontes e evidências históricas acerca de Jesus, muitos o renunciam como Senhor e Deus. Se a pergunta feita aos discípulos sobre quem ele era fosse dirigida aos homens de hoje, encontrariam uma resposta ainda mais extensa e variada sobre quem de fato ele era. Isso é uma realidade. Se perguntasse hoje, existiria muitas e muitas respostas sobre quem é Jesus, né? Como a gente vê aí por todo lado. Aí vamos ver aqui que partilhamos da opinião de que atualmente existem milhares de religiões e certamente a resposta sobre a sua pessoa que o avaliariam de maneira desonrosa, né? De uma maneira injusta, de uma maneira que o rejeitasse, né? Que o humilhasse, que não é verdadeira. Então nós vemos, isso é uma realidade, né? E assim, o autor vai falar, te convido a pesquisar e buscar conhecer esse servo que dividiu a história da humanidade e permanece transformando a vida de milhares de pessoas em todo o mundo. É uma verdade que Deus quer que todos saibam. É um segredo, um mistério que não é proibido para as pessoas. É um mistério que Deus quer que todos conheçam, que todos saibam, que todos venham a conhecer quem é Jesus. Mas infelizmente muitos não querem e Deus não obriga ninguém a fazer nada. Isso é uma realidade. Então, o nosso convite sempre vai ser, venha conhecer a Jesus. Conheça esse homem que fez a diferença, esse que é o Deus Todo-Poderoso, que veio e morreu por você, morreu por mim, que veio e serviu e ainda hoje nos serve. Conhecer a Jesus é a atitude mais maravilhosa que nós vamos ter em nossas vidas. É algo que vale a pena. É algo que não tem nada nesse mundo que se compara. Nós precisamos conhecer. E engana-se quem acha que está na igreja e conhece a Jesus. Porque conhecer a Jesus é algo que tem que ser constante. É contínuo, não termina, porque ele é infinito. Ele é ilimitado. Então nós precisamos conhecer ele todos os dias. Todos os dias buscar conhecer. Saber quem é ele, ter intimidade com ele, conhecer essa verdade, porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele mesmo disse, então nós precisamos conhecer essa verdade. Todos nós precisamos, todos os dias, buscar conhecer mais e mais o Senhor. E se nós conhecermos, nós seremos libertos e transformados, porque a palavra de Deus fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então que possamos conhecer mais e mais a pessoa de Jesus Cristo. Amém? 1.2. A verdade que é conhecida mediante a fé. Tendo comparado as ideias pedagógicas de muitos estudiosos, constatamos que muitos deles são unânimes em dizer que grande parte dos povos da Terra, independentemente de religião, tem algo a dizer sobre a pessoa de Jesus Cristo. Isso é uma realidade. Sempre vai ter alguma religião, alguma pessoa no mundo que vai dizer algo sobre Jesus Cristo, né?
E aqui vai dizer que não podemos deixar de mencionar que sobre este servo de Deus há muitos confrontos de opiniões. Sim, muitas pessoas, uns falam uma coisa, outros falam outra, existem aqueles confrontos, né? Mas nós sabemos que a verdade está na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a única fonte verdadeira sobre quem é Jesus, sobre quem ele é realmente, né? Então nós temos que ter a nossa base firmada na palavra de Deus, né? Não ter dúvidas sobre ela, ter uma certeza de que ali é a verdade, né? É a palavra de Deus verdadeira. E aqui vai dizer que podemos dizer que existem harmonia e desequilíbrio. Olha para você ver, né? Quando fala congruências e disparidades, quer dizer que existe desequilíbrios, né? Não está tendo uma coerência ali sobre esta maneira de pensar acerca de Jesus Cristo, né? E muitos se baseiam sobre a pessoa do servo se valendo dos dados científicos ou históricos. Entretanto, os evangelhos nos fazem ver que somente através da fé conseguimos conhecer mais acerca de Jesus. Um conhecimento que não se limita ao intelecto, mas que resulta em experiência e transformação. Eu venho aqui e falo para vocês, olha, você pode até decorar a Bíblia, você pode ler ela 10 vezes. Se você não crer, se você não acreditar, se você não permitir que o Espírito Santo produza essa fé em você, você não vai conseguir conhecer a pessoa de Jesus. Você não vai conseguir conhecer qual é a verdade. Então, é preciso ter uma fé. Isso acontece somente através da fé, de acreditar. E a fé que nós estamos falando é aquela de Hebreus 11, onde fala que é o firme fundamento das coisas que não se veem, das coisas que se esperam. Então, você não precisa ver para crer. Você acredita porque o Espírito Santo fala com você, ele te mostra, você tem experiência com Jesus. E aí, você é transformado também por ele. E aí, o que acontece? Você realmente sabe que é verdade. Tem aquela fé genuína. Então, é preciso ter fé. Essa verdade só é conhecida mediante a fé. E aí, nós vamos ver um comentário que diz assim, ó, a religião cristã é alicerçada sobre a fé. E esse alicerce baseia-se sobre o conhecimento e não sobre superstições, especulações ou algo irreal ou ainda invenções humanas. A nossa fé não é baseada em invenção. A nossa fé não é baseada em especulações, em superstição. É em conhecimento que nós adquirimos com experiência com Deus, na nossa vida com Deus, na nossa intimidade com Deus e através da sua palavra. Então não é uma fé qualquer não é uma fé maluca aí, como dizem que os crentes crê em coisas de superstição, naquilo que eles imaginam, não é real. É uma fé verdadeira, uma fé genuína. E vai dizer mais, ó, a fé é uma confiança também baseada na experiência pessoal, bem como no testemunho que é julgado como confiável, pois não é possível dispor-se a crer em algo que não convença a ser a verdade. É porque essa é a verdade. É a única verdade que existe. E nós sabemos disso. Por isso nós temos essa certeza, nós trabalhamos com convicção. Por isso eu venho aqui e falo para você com convicção que a palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade e você precisa conhecer Ele. Você precisa se aproximar dEle. Porque Ele vai transformar a sua vida. Porque essa palavra vai mudar a sua história. É um tipo de experiência com um padrão de verdade fundamentada na Bíblia. Balizando um relacionamento pessoal com Deus. É o que permeia, é o que traz estrutura para um relacionamento com Deus, que é a Bíblia Sagrada. Mas não é uma leitura como se fosse um livro qualquer. É um estudo baseado na fé. É um estudo feito em comunhão com Deus. Então, eu falo para você, venha conhecer essa verdade. Creia nessa verdade e ela vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Amém? 1.3. É preciso conhecer e crescer no conhecimento sobre Jesus.
É possível afirmar, a partir dos relatos nos evangelhos, que muitos conheceram Jesus de maneira superficial, pois não quiseram se comprometer ou passar a viver segundo os seus ensinamentos. O que acontece? A pessoa não quer fazer compromisso com Deus, com a sua obra, não quer abrir mão, né, do seu eu, das coisas dessa terra, não quer renunciar. Ou a pessoa não quer seguir o que Jesus ensinou. Acha muito difícil, né? Então, essas pessoas vivem na superficialidade, né? Ali nas águas rasas, não têm experiências profundas com Deus. Então, e não vão conhecer a Jesus, não vão conhecer a verdade que liberta. Vai ficar sempre ali naquela mesmice, entendeu? E nós precisamos buscar esse conhecimento, esse crescimento, mergulhar no mais profundo, ter experiências profundas com Deus, não superficiais, né? E aí muita gente não conheceu justamente por causa desses fatos, né? De não querer isso, não quiseram mesmo, realmente não quiseram. E aí nós temos visto que há crentes que conheceram o Filho de Deus de perto, até mesmo de forma íntima, e ainda assim não conheceram a sua verdadeira identidade. E aí Marcos vai trazer um exemplo de quem? Judas. Judas foi um desses. Quando eu estava lendo essa lição, eu já imaginei ele, né? Porque Judas, ele viveu anos com Jesus, andou com ele, participou com ele, mas ainda assim o traiu. Não conheceu a Jesus. Não teve experiências profundas, ficou no superficial, ficou nas águas rasas, porque não quis ter uma experiência profunda com o servo. Não quis verdadeiramente conhecê-lo. E é muito triste, né? Porque tem pessoas assim. Tem pessoas dessa forma. E nós precisamos ser diferentes de Judas, não ser como ele. Meu Deus, não, como é possível? A gente fica sem entender como é possível a pessoa andar com Jesus, ver o que Jesus fez, saber quem era Jesus, ele sabia. Mas mesmo assim, negar Jesus e trair a ele. É muito triste. Infelizmente, tem muitos dessa forma. Que possamos orar por essas pessoas, que a palavra de Deus possa ir de encontro com essas pessoas e transformar a vida delas, né? Para que elas possam sair dessa superficialidade e mergulhar no mais profundo. Verdadeiramente conhecer a Deus. E nós vemos aqui que quando falamos sobre conhecer a Jesus, estamos nos referindo a ter um relacionamento íntimo com Ele. Não é saber a história dele, onde ele nasceu, quem era mãe, todo o contexto histórico, científico. Não é saber isso, mas é saber quem ele é, o seu caráter, o que ele gosta. Sabe quando a gente está namorando, né? E aí a gente quer saber tudo sobre o amado ou a amada ali, né? Você quer saber tudo, você quer ter intimidade. E aí você procura saber, você quer conhecer, você quer conversar. É isso. É isso que nós temos que fazer com Jesus. Ele é o nosso noivo. Ele é o nosso amado, o amado da nossa alma. Então tem que ser dessa forma também com Jesus. Eu quero conhecer Ele mais. Eu quero esperar o dia amanhecer para mim falar logo com Ele. Eu sinto falta dEle. É assim que tem que ser com Jesus. É um amor verdadeiro, genuíno. Um desejo de estar perto dEle. Tem que ser dessa forma, isso é relacionamento íntimo. E quando dizemos isso sobre Jesus, pode parecer até impossível, mas não é. É possível sim. O profeta Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então se a palavra de Deus fala isso, é porque tem essa possibilidade. Tem como nós conhecermos sim o Senhor. Tem como crescermos no conhecimento sobre Jesus. Basta nós querermos, nos dispormos, buscarmos isso e acreditar verdadeiramente, né? Que aí o Espírito Santo vai fazer essa obra tão maravilhosa em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. No tópico 2, nós vamos ver o plano de Deus revelado por intermédio do seu servo. O Evangelho de Marcos inicia-se com o testemunho de Deus, o Pai, sobre o seu servo. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia, Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Assim, entendemos que o plano de Deus é fazer com que os seus filhos
possam conhecer que Jesus Cristo é o enviado de Deus para salvar o povo dos seus pecados. 2.1. O servo revela o Pai e sua vontade. Os planos do Senhor são belos e fascinantes. O salmista diz que o Senhor se alegra em revelar o seu segredo aos que o temem. No Antigo Testamento, homens como Noé, Abraão, Jacó, José, Moisés, Josué, Daniel, Davi, entre outros, por temerem a Deus, tiveram o privilégio de conhecer parte destes segredos, parte desses planos, que Deus tem para a humanidade, tinha e tem para a humanidade. Já no Novo Testamento, esse segredo é mostrado de maneira ainda mais vasta, quando começamos a ler sobre o plano de Deus na pessoa de seu Filho. E aí nós vamos ver que Deus estabelece um relacionamento próximo, íntimo com aqueles que o reverenciam e andam retamente. Isso segundo o dicionário Strong sobre o termo segredo. É o que? Deus estabelecendo um relacionamento íntimo, um relacionamento próximo com aqueles que o reverenciam e andam retamente. Porque Deus não vai mostrar para quem não quer. Deus não vai revelar para quem não quer ouvir, para quem vai desprezar, para quem vai jogar na sarjeta. Você acha que isso é certo? Você vai contar algo para alguém que vai sair esparramando e abusando? Deus vai mostrar para a gente que vai abusar do plano dele, que vai, como que se diz, desrespeitar? Você não faria isso. Deus, ele sabe muito bem a intenção do nosso coração, de cada um. Então ele sabia muito bem como ele agir. Então ele mostrou isso, ele estabelece esse relacionamento e mostra o seu plano, mostra a sua vontade para aqueles que querem ouvir, para aqueles que querem essa vontade, para aqueles que respeitam a ele. E assim nós encontramos nos evangelhos, em relação àqueles que se tornam discípulos de Cristo e, consequentemente, desfrutam da bênção de conhecer mais claramente as verdades do reino de Deus. Então, quem realmente quer, quem realmente deseja conhecer, porque quer aprender, porque quer servir a Deus, porque tem gente que quer conhecer só de curiosidade. Tem gente que quer conhecer para sair falando que sabe, para se achando. E Deus, ele sonda os nossos corações, ele sonda as intenções. Então, Deus não vai mostrar para qualquer um, Na verdade, é para qualquer um, mas não é de qualquer forma. A pessoa tem que estar realmente com vontade, realmente com desejo sincero de servir a Deus, de conhecer a Ele. Não é com falsidade, não. Porque Deus sabe quem que é falso, quem que não é. Ele conhece, Ele sonda. Então não é de qualquer maneira. Ele revela a sua vontade. Jesus veio para revelar a vontade do Pai. Mas Ele mesmo disse, não dei pérolas aos porcos. O que quer dizer isso? Se jogar para os porcos as pérolas, o que eles vão fazer? Vai pisar em cima, vai destruir. Não vão dar valor. Então, para quem não dá valor, Deus não vai mostrar. Isso é lógico, isso é algo que é justo, muito justo. E Deus, Ele é perfeito, Ele é justo. Então nós temos que compreender que Jesus veio, mostrou as verdades do Pai, mostrou o plano de Deus. Ele é o próprio plano de redenção, de salvação. Ele é o projeto de Deus para a humanidade. E aí tem muitas pessoas que não querem. E Deus não vai obrigar. Ele deixou o livre-arbítrio desde o princípio, Então, é para quem quiser realmente, E é interessante observar o quanto a Bíblia é coerente e harmoniosa no Antigo e no Novo Testamento. Nos textos messiânicos lá de Isaías, nós lemos os relatos de como seria o ministério do servo ungido. E em Marcos, vemos o cumprimento das profecias acerca de Cristo, no que tange ao ministério do servo. Então você vê o cumprimento ali em Marcos e nos outros evangelhos, de Isaías, de outros textos. Então ali existe a coerência, existe a harmonia, onde tudo aponta para Jesus e então é cumprido esse ministério, é cumprido o que a palavra de Deus falava sobre ele, e ele é o Cristo. Ele é
o plano de Deus. Ele é o enviado de Deus para a humanidade, né? E aí nós vamos compreender melhor ao longo dessa lição. 2.2. As ações do servo suscitaram questionamentos. Marcos relata no início do seu evangelho um dos milagres realizados por Jesus em Cafarnaum, quando ele surgiu de uma sinagoga ensinando. E ali ele libertou um homem que tinha um espírito imundo. Bem no início ali, logo no capítulo 1, né? E aí, carregado de certeza, Marcos relata que a partir deste milagre, todos buscavam expressar o espanto e questionamento sobre as ações e ensinamentos de Jesus. E as pessoas vão perguntar: que poder era aquele? Quem era ele? Né? Que nova doutrina era aquela? De onde vem a sua autoridade que até os espíritos imundos obedecem? E assim a fama do servo logo correu por toda a Galileia e todos queriam saber os segredos deste homem. Veja só que tremendo, né? Surgiram muitos questionamentos, porque Jesus tinha uma atitude diferenciada. Jesus, ele veio e foi o oposto do que a religiosidade pregava, do que as pessoas faziam. Jesus, ele veio e fez a diferença. E então as pessoas perguntavam: meu Deus, mas o que é isso? Quem é este? Que ensinamento é esse? Então, assim, causava, além de admiração, questionamentos. As pessoas queriam compreender. Só que esses questionamentos têm que levar a gente, porque surgem esses questionamentos, né, quando a gente vê alguém sendo usado por Deus, uma autoridade diferente, uma pessoa falando aquela mensagem direto do trono de Deus, né, surge dúvidas, mas esses questionamentos não pode nos deixar ficar só ali para tirar a dúvida e pronto. Não, tem que levar além. Tem que levar a uma vontade de conhecer a esse Deus, de servir a este Senhor, de entregar a nossa vida a Ele. Não pode só ficar na curiosidade. Tem muito curioso, né? Principalmente na igreja, a gente vê tanto curioso, mas que não quer conhecer Jesus. Não quer tirar suas dúvidas, não quer se aproximar dele, porque é muito difícil, eu não consigo. Eu tenho uma coisa para dizer para você: olha, ninguém consegue ser crente. A gente não consegue. É o Espírito Santo que faz essa obra na nossa vida. Servir a Ele não é fácil. É Ele quem permite, é Ele quem faz essa obra, mas eu tenho que querer. Eu tenho que me dispor. Eu falo: Senhor, eu quero te servir. Eu quero pagar o preço. Eu quero esvaziar de mim mesmo. Sabe, a gente faz a nossa parte, mas quem faz a obra mesmo é o Senhor. É o Espírito Santo. Então, mas vale a pena mesmo, né? Vale a pena não ficar só nos questionamentos, mas ir além dos questionamentos, né? Que possamos ir além dessas multidões, dessas pessoas que vinham de toda a região do norte de Israel, né? Dos termos da Síria, e levavam aqueles enfermos, procuravam entender quem era este homem, né? E também acompanhavam a Jesus. Eles não só vinham. Olha a importância de seguir a Jesus. Tem gente que vai só para ver o milagre, só para matar a curiosidade. Mas aquelas pessoas, a maioria, o acompanhavam. Eram grandes multidões que vinham da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e lugares de além do Jordão. Porque a fama de Jesus atravessou não só os lugares de origem, mas também milênios. E chegou até nós. E agora nós não podemos só ir e matar a curiosidade, mas temos que acompanhar a Ele, seguir os passos dele, né? Ultrapassar estes questionamentos e servir a Ele e alcançar vidas para o reino de Deus. Amém? 2.3. Marcos revela que o servo é o Filho de Deus. Se estudado com mais vagar o Evangelho de Marcos, em sua composição e mensagem, poderemos perceber que somos minuciados de informações para uma elaboração de uma cristologia a partir deste Evangelho. Digo isso porque podemos visualizar em Marcos 7 ocorrências do termo filho, que expõem o segredo de ser ele o Filho de Deus. E aí nós vamos ver
Filho de Deus em Marcos capítulo 1, versículo 1. Filho amado em Marcos 1:11. Filho de Deus em Marcos 3:11. Filho do Deus Altíssimo em Marcos 5:7. Filho amado em Marcos 9:7. Filho do Deus bendito em Marcos 14:61. Filho de Deus em Marcos 15:39. Veja só, né, 7 ocorrências onde nós vemos o termo filho, mostrando quem era Jesus, mostrando que ele é o Filho de Deus, que ele não estava aqui, não veio aqui por acaso, não era qualquer um, ele era o próprio Deus e o Filho de Deus, veio como Filho de Deus, o Deus que se fez homem e veio até essa terra, né? E Marcos revela isso, Marcos mostra isso para nós, porque você vê em todo o contexto essas referências, né? Essas ocorrências aqui. E vai dizer que o Evangelho de Marcos revela o Cristo como servo enviado de Deus, não somente para mostrar as grandezas do Altíssimo, mas também para servir as pessoas, atendendo-as em suas necessidades e dar a sua vida por elas. Isso serve de exemplo para nós, porque Jesus chamou a mim e a você para ser discípulo dele, para seguir os seus passos. E assim como ele veio e mostrou o plano de Deus para a humanidade, ele é o próprio plano de Deus para a humanidade, agora cabe a nós mostrar esse plano de salvação, mostrar Jesus para as pessoas, apresentar esse mistério para as pessoas, porque Deus quer que todos saibam. Então eu tenho que fazer a minha parte, levar este evangelho, falar de Jesus, apresentar Jesus para as pessoas. E é através do meu exemplo, da minha vida, que as pessoas vai ser, como se diz, mais atraídas, né? As palavras podem fazer um efeito, mas o exemplo ele arrasta. Porque não adianta eu falar e não viver como servo. Eu tenho que viver verdadeiramente. Porque eu já vi muitos testemunhos de pessoas que se converteram por causa do exemplo do irmão, por causa do exemplo daquela irmã. Então veja como é importante nós vivermos como servo. Marcos revela o servo. E agora nós temos também que revelar o servo através da nossa vida, através das nossas palavras, através do nosso exemplo. Que possamos verdadeiramente ser como Jesus, servir as pessoas, atender as pessoas em suas necessidades e, se for possível, dar a nossa vida por elas. Que sentido é esse, irmã Kellen? O sentido de abrir mão de nós mesmos, do nosso eu, do nosso egoísmo e ajudar o próximo. Não é que você vai perder a sua vida no sentido físico, mas muitas vezes a gente só pensa na gente, mas nós temos que pensar no próximo. Nós temos que entregar a nossa vida para Deus, para que Ele possa nos usar para alcançar vidas para o seu reino, para resgatar as pessoas, te dar o nosso tempo. Muitas vezes a gente só fica no celular, só quer saber do nosso trabalho, só quer saber das coisas dessa terra e não importa em fazer uma visita para uma pessoa, não vai na casa de um irmão para orar, não vai lá saber se está passando necessidade. Então nós precisamos, quando a gente abre mão dos nossos afazeres, por exemplo, e vai fazer uma visita, vai orar com alguém, vai dar um conselho para alguém, mesmo quando a gente está sofrendo e precisando de um conselho, e a gente vai e fala algo de Deus e ora, nós estamos dando a nossa vida por aquela pessoa. Isso é dar a vida no sentido de hoje, trazendo para os dias de hoje. Então, o que possamos fazer? Quantas vezes a gente precisa orar por uma pessoa e a gente está precisando de oração, a gente estava buscando oração, angustiado, com problema, e chega alguém e fala, olha, eu estou passando por isso, você pode orar para mim? E a gente ora. Mas Deus, Ele não nos deixa de mãos vazias, Ele nos recompensa. Vale a pena nós fazermos isso. Então que possamos ser como servo, né? E assim como Marcos, revelar Jesus para as pessoas. Amém? O Filho de Deus precisa ser revelado. Tópico 3, nós vamos ver Jesus Cristo, o mistério revelado. Importa-nos reiterar que a verdade secreta do Pai, que havia sido manifestada no passado pelos profetas, foi revelada nos evangelhos em Cristo.
Vemos nas Escrituras que, por ordem do Deus eterno, este segredo se tornou conhecido em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. 3.1. João Batista testemunhou que Jesus era o servo prometido. É oportuno dizer que João aparece no deserto clamando arrependimento a todos os que se propunham a ouvi-lo. Podemos ver no Evangelho de Marcos que ele aproveitava para pregar, administrando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. João falava: arrependam-se, pois vem o reino de Deus. Sejam batizados, pois vem o reino de Deus aí. Sempre ele estava pregando o arrependimento, né? E Jesus também prega arrependimento, nós vamos ver mais na frente. Quando você lê ali para frente de Marcos ali, vai introduzindo, você vê que Jesus também pregou arrependimento. E o evangelho de Jesus é de arrependimento, né? E aí nós vamos ver que por sua entrega ao Senhor, entrega de João Batista, muitos se prostravam grandemente preocupados, pensando que ele fosse o Cristo. Então eles achavam que era o Cristo. E aí nós vamos ver João Batista respondendo a esse questionamento, a essa dúvida, sem nenhum problema. Para ele não tinha nenhum problema falar: não sou eu, tem um maior do que eu que virá. Para ele ele falava assim com alegria, sabe? Com honra em dizer que tinha um maior do que ele. Para ele não era vergonhoso, ele não se achava melhor do que ninguém, ele não se achava o bonzão. Ele tinha humildade e foi um dos maiores profetas, considerado o maior profeta que existiu, né? E então ele vai responder que não era o Cristo, e que o Cristo, o verdadeiro Cristo, viria posteriormente a ele, sendo mais forte, do qual ele não era digno nem de desatar a correia das suas sandálias. Veja, João Batista disse isso. E ele ainda dizia que esse Cristo ele batizava com água, mas este Cristo viria e batizaria com o Espírito Santo. Ele mesmo foi quem disse, né? Porque vai vir um que batiza com o Espírito Santo. Então veja só que testemunho que João Batista deu. E ele tinha a oportunidade ali de se achar, né? De ser, como que se diz? Receber a fama. Poderia aquele sentimento que existe no ser humano, na nossa carne, de superioridade, de orgulho, querer falar mais alto, e ele se achar ali: nossa, eles estão me adorando, nossa, eles estão achando que eu sou grande. Não, mas ele se humilhou e falou: não, eu não sou digno nem de amarrar a sandália dos pés do verdadeiro Cristo, daquele que virá. E veja que exemplo para nós, porque tem muita gente que começa a receber elogio, começa a receber honra aí e já começa a se achar: não posso servir agora, eu não posso descer do meu pedestal, porque estão me elogiando, eu sou o tal agora. Meu Deus, o próprio Jesus deu um exemplo de servir, de humildade, né? E João Batista dá esse testemunho aqui também, esse exemplo para nós, né? João Batista foi o primeiro a pregar as boas novas a respeito de Jesus, e sua pregação é condensada por Marcos em um único tema. Veja só: a proclamação de Jesus Cristo que viria a fim de batizar seus seguidores no Espírito Santo. Todos aqueles que aceitarem Cristo como Senhor e Salvador devem proclamar que Jesus continua sendo o que batiza no Espírito Santo. Então nós devemos, assim como João, nos humilhar, falar: olha, Deus tem me usado, mas não é porque eu sou boa, é porque Ele é que faz essa obra, é Ele que salva, Ele cura, Ele batiza, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. É Jesus que faz, e Ele está disposto a transformar a sua vida, se você querer. Aceite esse Jesus, venha servir a Ele. Então nós somos chamados para isso, né? Como João Batista, testemunhar de Jesus, que Ele é quem faz a obra, que Ele é maravilhoso, que Ele está aí de braços abertos, esperando aquela pessoa, esperando você. Meu Deus, nós precisamos fazer essa obra.
cumprir o ide de Jesus e testemunhar que Ele é o mistério revelado, que Deus queria revelar veio revelando, como eu disse no início da lição, né? Veio revelando gradualmente para a humanidade, né? Desde o princípio nós vemos a palavra de Deus falar sobre Jesus. Nós vemos desde Adão, quando fala que da mulher viria que pisaria a cabeça da serpente. Ali já estava falando de Jesus Cristo, da redenção da humanidade, do nosso Salvador, aquele que veio para nos resgatar. Oh, aleluia, nós precisamos anunciar esse Jesus aí para toda a humanidade, testemunhar, né? Em nome de Jesus. 3.2. Satanás conhecia a identidade divina do servo. Podemos assistir no Evangelho de Marcos que no acontecimento da tentação no deserto, Satanás reconhece ser Jesus o Filho de Deus ao dizer: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E pouco depois: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Então nós vemos ali que ele reconhece Jesus como Filho de Deus. Ele sabia, é claro que ele sabia, né? E ele sabe quais são os planos de Deus. Ele, claro que não conhece todos, porque ele não sabe tudo de Deus, né? Mas o diabo, ele sabe a palavra de Deus, a Bíblia, ele sabe de cor. Por isso que ele tenta todos os dias. Ele fica 24 horas ao nosso derredor, tentando nos impedir de servir a Deus, tentando impedir de pregarmos a palavra de Deus, tentando impedir a obra de Deus de acontecer. Ele vem tentando desde o princípio. Ele luta contra os projetos de Deus. Então aqui ele sabia, sim, que Jesus era o Filho de Deus. Tanto que nós vamos ver que em outras passagens, Satanás, pela boca dos possessos, faz afirmações categóricas sobre ser o Filho de Deus. Porque nós vemos aqui alguns versículos onde ele fala: bem sei quem és, o Santo de Deus. Pessoas possessas falando, né? E Jesus sempre repreendia, não deixava que os demônios falassem na boca das pessoas que ele era o Filho de Deus. Então eles começavam a falar, Jesus repreendia. Tem outra passagem onde um diz: tu és o Filho de Deus. Outra passagem que diz: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então eles viam, sabiam quem era Jesus. O próprio Satanás conhecia a identidade de Jesus Cristo. E ele tentou impedir que Jesus cumprisse o projeto de Deus. É claro que ele tentou. Vocês acham que ele ia deixar de tentar? Lá no deserto, nós vemos a tentação de Jesus, ele fazendo propostas. E vocês acham que ele é bobo? O diabo, ele sabe qual que é a fraqueza de cada um. Então ele tentou Jesus na fraqueza dele. Agora, se Jesus foi tentado, se Jesus, o diabo tentou impedir o projeto de Deus na vida dele, imagina nós. Ele vai tentar, ele sabe quem nós somos. Só que ele tenta confundir na mente das pessoas quem nós somos, quem as pessoas são. Por isso que a gente vê tanta confusão na identidade das pessoas. As pessoas não estão sabendo quem elas são, porque o inimigo, ele tenta 24 horas confundir, atrapalhar os planos de Deus. Ele tenta dizer para você que você não é, ele cria uma confusão na mente das pessoas. Então nós temos que ter cuidado, né? E nós podemos ler que a tentação de Jesus no deserto da Judéia ocorreu posteriormente ao seu batismo por João Batista, como é descrito no Evangelho de Marcos. Marcos segue narrando que foi após sua tentação no deserto que Jesus deu início à sua vida pública. É inevitável identificar que os evangelhos sinóticos descrevem a tentação de Jesus. Contudo, Marcos, diferentemente de Mateus e Lucas, faz um descritivo resumo. Nós vemos no livro de Marcos que existe tudo é resumido ali, mas mostra as atitudes de Jesus. E nessa atitude nós vemos que Jesus venceu aquela tentação. Jesus venceu aquela provação. E é interessante que ele cita aqui que logo após o seu batismo. O batismo, ele é considerado uma declaração pública de que você serve a Deus, de que você é filho de Deus, que você aceitou Jesus, reconheceu Ele como seu Salvador.
Então veja que foi logo após o batismo que veio o diabo e tentou Jesus lá no deserto. Então você que vai batizar, você que batizou recentemente, veja só, o inimigo ele vai tentar impedir você de servir a Deus. Qualquer um de nós. Mas parece que quando a pessoa é batizada, quando é novo convertido que batiza, aí que vem provação mesmo, aí que vem luta, né? Mas as provações é Deus que permite. É Deus que permite para a gente crescer na fé. Agora, as tentações é o diabo que traz. Deus não tenta ninguém, né? Ele só prova, mas ele não tenta. Então, tentações é o diabo tentando fazer você sair do caminho, sair do propósito, mas permaneça firme. Jesus, ele foi firme até o fim, por amor a você, por amor a mim. Então fique firme. Vale a pena você permanecer firme, né? O diabo, ele sabe quem você é. Ele sabe que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, que você é servo e serva do Senhor. Mas não deixe ele confundir a sua mente. Fique firme. Jesus, ele ficou firme porque ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era o propósito dele. E ele tinha um alvo a seguir. Nós precisamos também ser dessa forma. Saber quem nós somos, ter a certeza de quem nós somos. E ter um alvo a seguir, ficar no propósito. E vale a pena, no final a vitória é certa. Amém? 3.3. O servo revelou os seus sofrimentos. Após Pedro fazer a sua confissão de fé, que nós vemos ali, tu és o Cristo. Jesus admoesta seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Então, o servo começou a lhes ensinar abertamente que o Filho do Homem haveria de padecer, que seria rejeitado pelos anciões, príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que seria morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Nós vemos então que Jesus se revela ali naquele momento para os seus discípulos. Quando ele vê que realmente eles estavam percebendo quem ele era, e que através do Espírito Santo Pedro revela quem Jesus é, que ele era o Cristo, então ele conta a sua missão, ele conta o plano que Deus tinha traçado para ele aqui na terra. Então ele mostra porque os discípulos, como eu já disse lá no início, os apóstolos, na verdade, eles foram, usados por Deus para fundar a igreja primitiva. Então Jesus precisava revelar para eles, porque eles iriam, que escreveu esses livros, escreveu o que eles viram, eles testemunhariam sobre Jesus, e foi o que fizeram. Então Jesus já sabia disso, sendo onisciente. Então por isso que ele revelou para eles, revelou para aqueles apóstolos qual era o seu propósito, qual era a sua missão, revelou que ele seria morto e que depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Então ele contou, olha, eu vou padecer, eu vou sofrer. E naquele momento ali, eles poderiam falar, não, então eu não vou seguir esse cara não, como assim, esse negócio desse jeito, pensei que ele ia vir, montado num cavalo e iria destruir tudo, como os judeus esperavam. Eles esperavam um salvador assim, um guerreiro, como foi o rei Davi, eles esperavam assim, por isso que rejeitaram Jesus. Mas os discípulos, os apóstolos, sabiam que ele era o Filho de Deus, sabiam que era o verdadeiro Messias, o Salvador, por isso permaneceram com ele, mesmo que ali durante a morte eles correram, se esconderam, mas eles depois se arrependeram. Nós vemos Pedro arrependido, quando Jesus aparece ali para ele e pergunta, Pedro, tu me amas? 3 vezes, e aí a gente vê o arrependimento de Pedro, a transformação na vida de Pedro. E Jesus então fala, olha, você tem um nome que significa pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mas a pedra que Jesus estava falando era dele mesmo, a pedra angular. Mas Jesus então mostra que através de Pedro, dos apóstolos ali, iria começar uma grande obra. Eles seriam usados por Deus para fundar a igreja que permanece até hoje. O plano do Senhor prevaleceu, A igreja de lá para cá só cresceu. O inimigo tentou, mas não adiantou, porque os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. O projeto de Deus para a humanidade ainda continua de pé. Deus ainda quer salvar, Deus ainda quer libertar, Deus ainda quer transformar.
E nós vemos que Jesus Cristo veio submisso, como um servo exemplar, manso como um cordeiro, capaz de inspirar os corações a servirem a Deus. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O plano de Deus é esse. Jesus veio e cumpriu. Jesus ainda cumpre esse propósito, ele ainda transforma, ele ainda está a nos servir, ele ainda dá a sua vida, já deu a sua vida, já morreu na cruz, mas ele ainda está disposto a resgatar a humanidade. Não acabou, não foi só para aquela época, é real, continua, e depende de mim e de você continuar esse projeto, levar esse plano para as pessoas, mostrar Jesus, revelar a Deus, assim como Jesus revelou, né? Revelar o plano divino, revelar o Pai, para que as pessoas possam ser alcançadas e transformadas pelo poder de Deus. E isso também faz parte do servir, né? E nós precisamos servir a Deus. E servimos a Deus quando servimos ao próximo, as pessoas que precisam tanto de Jesus. Amém? Que possamos aprender mais e mais em nome de Jesus. E a conclusão vai nos dizer, pelo que estudamos, claro fica a relevância, ou seja, a importância de como discípulos de Cristo não desprezarmos o que Deus nos revela por intermédio de Jesus Cristo, mas procurarmos atender o seu chamado para vivenciarmos um relacionamento com Ele, crescermos no conhecimento acerca do servo e anunciarmos a todos os povos o perfeito plano divino da salvação. Que possamos cumprir isso em nome de Jesus, que possamos viver isso que nós temos aprendido, porque é um privilégio muito grande aprendermos essa palavra, aprendermos mais e mais com o nosso Senhor. Amém? Que possamos valorizar tudo isso que Ele tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que Deus te recompense, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você que tem curtido, você que compartilhou, você que se inscreveu nesse canal. São tantas pessoas. Deus te conhece, minha irmã, meu irmão, e Ele vai te recompensar em nome de Jesus. E vocês estão nas minhas orações. Você que comentou, né, vai aparecer o nome aqui, porque toda vez que eu estou vindo aqui gravar, eu estou esquecendo de anotar os nomes para me falar. Me perdoe, da próxima eu vou prestar mais atenção, vou anotar esses nomes, amém? Mas que Deus recompense vocês em nome de Jesus. Você que está assistindo aqui até o final, né? Não é fácil, eu sei. A nossa carne, ela não quer. E ainda está me suportando aí, né? Mas a recompensa vem de Deus. E é uma recompensa muito grande. Vai valer a pena. Pode ter certeza. Que Deus possa te recompensar em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. E se Jesus não tiver voltado, porque Ele vai voltar. Deus abençoe você que tem orado também, viu? Continue orando. Eu oro daqui, você ora daí. Amém? E até a próxima. Fiquem com Deus.